Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui nesse bate-papo, nessa live com o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Juliano, boa tarde, minha alegria de pelo menos te encontrar virtualmente, né? E antes de tudo, te parabenizar pela condução que você tem feito no partido, já a sua recondução, na verdade, né? Mostrando com muita visão de partido e projetando o partido crescendo, com posições sólidas. E é mais ou menos um pouco desse bate-papo para a gente saber, Juliano, como é que tá as questões. Mas primeiro, uma boa tarde e dizer do prazer estar aqui contigo nessa live para que a gente possa falar um pouco de conjuntura e da posição do PSOL. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, Leonel. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando, o pessoal que acompanha teu trabalho. Uma alegria estar contigo, infelizmente, nessas condições aí virtuais, mas logo, logo a gente vai estar junto aí, tomando uma cervejinha no Rio de Janeiro, comemorando a tua reeleição para vereador aí na cidade, espero eu, e podendo pensar um Brasil melhor depois dessa pandemia, né? Verdade, Juliano. Como é que está a questão? Como é que o partido está se preparando dentro dessa conjuntura de uma crise social? Já havia um problema econômico grave. Você vê o dólar aí, não duvido que vai chegar no Natal a R$ 8, né? Já tinha uma implosão, a gasolina lá em cima, o plano do Guedes sempre foi uma furada, né? Uma grande farsa, né? Então o Brasil já vinha com muitos problemas, não só econômicos, mas principalmente e aqui no Rio de Janeiro ficava claro, um problema na área da saúde gravíssimo, né, em todos os estados, né, pela privatização da saúde. Como é que o PSOL está se preparando? Como é que a direção nacional está enxergando essa conjuntura? E quais são as discussões que o partido está fazendo nesse cenário nacional, Juliano? Olha, Leonel, é importante que a gente, ao mesmo tempo que pense o futuro, não descuide do presente, né? Até porque o que vai acontecer depois dessa pandemia depende muito das escolhas que forem feitas agora, né? Então, por isso o pessoal, logo que começou a pandemia, defendeu as políticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, defendemos o isolamento social, defendemos as medidas de proteção às pessoas que estão em situação mais vulnerável, então não só os trabalhadores informais, os trabalhadores autônomos, o pessoal foi um dos proponentes da renda emergencial. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro queria pagar R$ 200 por mês, o pessoal propôs um salário mínimo, acabou ficando um valor que varia de 600 a R$ 1.200, dependendo da situação, uma conquista importante da oposição. Então, tudo que a gente fez até agora, Leonel, tem como propósito preparar o Brasil para o dia seguinte. Não é possível que a gente, nesse momento, atue como se nada tivesse acontecendo, só esperando o Brasil pós-pandemia. Bom, o Brasil pós-pandemia vai ter milhares de brasileiros e brasileiras que perderam a vida, vai ter crise econômica, vai ter crise social, o que estimula a violência, o que estimula o caos social no país, se a gente não tomar medidas agora. Lamentavelmente, a gente falava disso, né, antes de entrar ao vivo aqui, o nosso presidente é um sabotador, né, um sujeito que vai contra, cria um ambiente de confusão, de desorientação, né, estimula uma parte da sociedade que ainda leva a sério o que ele diz, a descumprir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, a situação é gravíssima. Ele demitiu um ministro que era um privatista, que queria privatizar o SUS, mas que na condução da pandemia, minimamente, estava tendo uma postura responsável, né? Então não é uma prerrogativa de ser de esquerda ou ser de direita, é de respeito à ciência, né, Leonel? Se o cara respeita minimamente o que diz a ciência, o que dizem as pesquisas, o que dizem os estudos, ele vai levar a pandemia a sério e vai tratar de ter medidas que sejam eficazes para impedir o contágio e o colapso do sistema de saúde. Então, minimamente, o Mandetta estava fazendo isso. O Bolsonaro foi e demitiu o sujeito. Então, é um sabotador que está na presidência da República. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Então, o pessoal tomou várias medidas, Leonel, de proteção aos moradores de rua, de proteção aos trabalhadores informais, de proteção às favelas e periferias. O plano emergencial de combate à pandemia nas favelas e periferias é uma proposta da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, né? Uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir a fila única, que você sabe, 75% das pessoas no Brasil depende do SUS. Só que o SUS tem 50% dos leitos, enquanto os outros 50% dos leitos estão na rede privada, que é utilizada por 25%. Então, há uma distorção. Por isso, o pessoal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir a fila única, para que os leitos privados e públicos contem como um conjunto só de leitos, para que todo mundo possa ter a mesma chance de tratamento, e não só as pessoas que têm acesso ao plano de saúde. Então, a gente tomou muitas medidas, Leonel, mas todas elas tentando preparar, primeiro, salvar a vida, salvar o emprego, salvar a economia, ao mesmo tempo, não é uma escolha como o Bolsonaro coloca.
salvar vidas ou salvar empregos. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Brasil está sentado em 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em reservas. Tem que torrar essas reservas para garantir a vida. Eu prefiro terminar a pandemia com menos reservas e mais pessoas vivas do que com um caminhão de dinheiro no Banco Central, no Tesouro, e 100 mil mortos no país. Então, essa escolha que o Bolsonaro coloca entre vida e empregos é falsa. A gente está lutando para garantir as duas coisas, porque no dia seguinte não vai ter jeito. Nós vamos ter que ter medidas para garantir a retomada da economia, a retomada da indústria, do emprego, vai ter que ter medidas de indução econômica, né? Não dá para fugir disso, vai ter que ter medidas de proteção da nossa economia, mas tudo isso, Leonel, a gente tem que fazer agora. O que a gente fizer agora determina que Brasil que vai sair da pandemia. Aí eu sei também que os nossos deputados e deputadas estaduais, nossos vereadores e vereadoras também estão no âmbito local, eu sei que o teu mandato também tem feito isso, tomado medidas para garantir a preservação da vida dos profissionais de saúde que estão na linha de frente desse combate, né, para garantir que tenha dia seguinte, porque se a gente não salvar vidas, não importa o dia seguinte. Como diz o Bolsonaro, não adianta salvar CNPJs, como ele foi dizer no STJ semana passada. Nós temos que salvar primeiro os CPFs, porque se não tiver CPF, não tem CNPJ no dia seguinte. Corretíssimo. Sem trabalhadores não tem empresa, não tem economia, precisa das pessoas. Sem pessoas não tem economia, né? E aqui a gente tem trabalhado, a bancada tem trabalhado bem unida, Juliano, e tem apresentado justamente nesse sentido, de criar uma renda mínima para as pessoas poderem ficar em casa, para poder ter um mínimo de isolamento, né? Imagina você fazer isolamento com a geladeira vazia, né? Aqui tem uma precariedade, o Rio sentiu muito essa questão da destruição da CLT, e principalmente da terceirização, que foi, depois do governo Temer aumentou absurdamente, e como o Rio de Janeiro é uma cidade de muitos serviços, e destruíram praticamente um pouco de indústria que tinha, e aí para cá foi realmente uma precarização do trabalho absurda. Basta ver a privatização da saúde, das organizações sociais. Aqui, Juliano, por exemplo, o Crivella, logo no governo dele, no início, nos primeiros anos, demitiu quase 6 mil profissionais da saúde. Olha a falta que fez. Fez campanha contra os médicos, o programa Mais Médicos. Uma desvirtuação do programa, dizendo que era do cubano e tal. Na mesma lógica um pouco do Bolsonaro. Apesar de não ter uma atitude tão agressiva como o Bolsonaro, o Crivella ainda tem, dentro da sua área de saúde, algumas pessoas que realmente escutam a academia, que são ligadas mais à Fiocruz, à UFRJ, parte da UERJ, o governo do estado também, o próprio secretário é da UERJ, então conseguem ainda, de fato, fazer algumas medidas de contenção, mas não aprofundam, né? O que a gente estava conversando, por exemplo, o isolamento em São Paulo funcionou um pouco mais do que Rio de Janeiro, tendo em vista as taxas de ocupação dos leitos, né? O Rio de Janeiro está com uma situação realmente muito preocupada. Mas, Juliano, o que o partido está pensando dentro dessas ações? Você vê o Bolsonaro agora fazendo uma aliança com o Centrão, e o engraçado, né, Juliano, que as áreas que eles estão entregando para o Centrão foi as áreas que o DEM lá atrás quis pedir, né? Ou então, ou seja, não é para avançar em uma pauta liberal. Eu acho que na minha leitura parece mais que é para fazer um avanço de pautas autoritárias e para se proteger de um determinado impeachment. Como é que a bancada tem feito essa questão? Trabalha pelo impeachment, trabalha por uma renúncia, ou seria melhor a gente ganhar no voto, de fato, dessa turma? O que além da bancada, a direção nacional discute nesse sentido? Eu acho legal você mencionar esse tema da economia com a política, Leonel, porque, veja, nos últimos tempos, como teve muito conflito entre o Bolsonaro e parte do Centrão, né, especialmente o Rodrigo Maia, os bolsonaristas atacaram muito o Rodrigo Maia, o João Dória, o presidente do STF, o Dias Toffoli. Então se criou uma ideia de que no Brasil você tem os liberais, que são democratas, mas são liberais, mas apesar de tudo, democratas, e o Bolsonaro, que é um autoritário e tudo mais. Conversa fiada, Leonel. Se tem uma coisa que ficou clara nesses 16 meses, veja, o Bolsonaro não está governando desde janeiro desse ano, está governando desde janeiro do ano passado. E tudo que foi aprovado do governo foi aprovado com o voto do Centrão. A reforma da Previdência, uma série de políticas de desmonte das leis ambientais, proteção às minorias, tudo isso passa pela Câmara. É verdade, a agenda do Rodrigo Maia da Câmara não é exatamente a mesma agenda do Bolsonaro. O Bolsonaro quer liberar armas, quer fechar sindicato, quer perseguir os partidos de esquerda. Eu não acho que essa é a agenda do Rodrigo Maia, não seria leviano
a ponto de dizer isso. Mas achar que existe uma agenda liberal que ataca direitos dos trabalhadores, que arrebenta com a CLT, conquista da luta trabalhista e dos trabalhadores em geral no Brasil, e isso não tem nada a ver com a agenda autoritária do Bolsonaro, me desculpe, é uma ilusão. Um Estado autoritário serve a um projeto econômico. E como esse projeto econômico ultraliberal vai ter que retirar muitos direitos, na cabeça deles é só assim que vai voltar a ter investimento privado no Brasil, transformando o Brasil num Camboja, num Laos, um país que não tem nenhuma política de proteção social, você precisa de um Estado autoritário. Então não tem contradição entre um projeto politicamente autoritário e um projeto radicalmente liberal. Porque na hora H, esse liberalismo selvagem vai precisar de um Estado autoritário para poder conter a luta dos trabalhadores, que não vão aceitar perder direitos de braços cruzados. Então, não há uma contradição entre apoiar um projeto liberal e apoiar um projeto autoritário. Aqueles que pensam isso, tanto na esquerda quanto lá no centrão, tem gente que acha que não, tudo bem, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu apoio a agenda do Guedes, que é uma agenda boa para o Brasil. Está chocando o ovo da serpente, Leonel, é muito grave. Então eu sempre digo o seguinte, nós temos que aproveitar as contradições que o Maia tem com o Bolsonaro, é claro que temos, nós devemos estimular essas contradições, às vezes elas são muito úteis para fazer com que a gente não perca tantos direitos, mas achar que o Rodrigo Maia e o Centrão são aliados é um grave equívoco. O Brasil precisa de uma saída de esquerda para essa crise. Não vai ser com Rodrigo Maia, Luciano Huck, João Dória, o Witzel e o Crivella. O Witzel, que até outro dia era aliadíssimo do Bolsonaro, brigaram por um projeto de poder, mas o Witzel não é parceiro de um projeto democrático e popular para o Brasil. Então, para construir esse projeto, eu sempre digo, tem a luta imediata e a luta de médio prazo. A luta imediata, qualquer um que se coloque em oposição ao Bolsonaro, em contradição com o Bolsonaro, é nosso aliado, obviamente, para poder fazer avançar a luta pela democracia e pelos direitos. Mas para construir uma saída para o Brasil, não dá para achar que Rodrigo Maia, Witzel e Dória são nossos aliados. Agora, sobre o tema das saídas políticas que você menciona. Bom, a Constituição prevê, é uma Constituição com muitos problemas, mas também com muitas virtudes. E ela prevê todas as saídas possíveis para tirar o Bolsonaro dentro das regras do jogo, sem precisar recorrer a nada extraordinário. O Bolsonaro pode ser cassado pelo TSE, inclusive tramitam no TSE ações pelos crimes eleitorais que ele e o Mourão cometeram. Eu, particularmente, acho a melhor saída, porque devolveria à soberania popular a prerrogativa de eleger um novo presidente da República, ou seja, a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão com novas eleições. Eu acho que se a lei fosse aplicada no Brasil, era isso que deveria acontecer, porque os crimes do Bolsonaro eleitorais são abundantes, tem prova pra caramba. A outra saída seria o STF acolher uma das queixas-crimes que tramitam contra o Bolsonaro. Aliás, o pessoal também apresentou queixa-crime contra o Bolsonaro no Supremo. E a terceira saída seria o impeachment, que inclusive está sendo costurado aí um pedido de impeachment com os movimentos sociais, partidos de oposição. Nós não temos nada contra nenhuma dessas saídas. Como dizem os chineses, o importante não é a cor do gato, o importante é que ele casse os ratos. Então, se vai ser a cassação no TSE, se vai ser o afastamento pelo STF, se vai ser o impeachment, bom, para mim pouco importa. É claro que, como partido político, a gente tem mais incidência na Câmara dos Deputados, portanto, o impeachment a gente poderia votar, poderia fazer pressão, mas depende do Rodrigo Maia instalar o processo. Tem mais de 30 pedidos e até agora nenhum deles foi instalado. O que o Maia está esperando? Não sei. Se ele acha que o Bolsonaro não é parte do problema, é mais uma razão para a gente achar que esse camarada não é nosso aliado, Leonel. Não, isso fica claro nas votações, como você bem mencionou, né, Juliano? Todas as retiradas de direito dos trabalhadores que poderiam estar agora com a carteira assinada, no seguro-desemprego, podendo fazer o isolamento social com a geladeira cheia, não tendo que se expor à humilhação que é ficar nessa fila para receber R$ 600, que o Bolsonaro já disse que não vai pagar a segunda parcela, né, canalhamente disse isso, que não vai pagar ainda a segunda parcela, a maioria das pessoas ainda também não receberam. Se tivesse todo esse sistema de proteção que foi destruído desde o Temer, né, desde a questão da CLT, com uma reforma da Previdência aguda que fizeram, retirando direitos, a população estaria pelo menos um pouco mais protegida, e não estaria diante de um quadro que podemos entrar num quadro gravíssimo, não só de convulsão social, de sanitária, mas com convulsão de uma catástrofe social. Né? Aqui no Rio de Janeiro fica gritante, Juliano, o empobrecimento na favela, não é? As pessoas brigando por comida na rua, por um prato de quentinha, o número de miséria aumentou absurdamente, as pessoas assim desesperadas às vezes,
para ver como é que vai ter um sustento para sua família, né? Comida, estamos falando de comida, na verdade. Né? Então, isso me preocupa de fato. Né? E aqui, como você bem falou, embora o Witzel ele foi eleito pelo Bolsonaro, ele faz doses homeopáticas de repasse de dinheiro para o governo estadual, né? Justamente para provocar essa convulsão, né, das pessoas reclamarem, começarem a dizer que o isolamento não funciona, né? Então isso fica uma coisa muito vertente, né? Então, também acredito, mas para derrubar o Bolsonaro, poderia se ampliar essa aliança? Qual é o sentido do partido? O que o partido pensa nesse sentido? Será que amplia a aliança? A gente conhece quem é um Rodrigo Maia, um Dória, mas você acha que, nesse sentido, para evitar, hoje eu estava vendo até uma matéria na revista, a principal revista científica do mundo, a Lancet, dizendo que o Bolsonaro perdeu o compasso moral, né? E é uma ameaça tanto qual a pandemia. Você vê, pela primeira vez, uma revista científica não dá uma notícia científica, mas dá uma política mostrando o real perigo do Brasil, né? Uma catástrofe social e sanitária, né? Você acha que poderia ampliar esse leque? Lógico, aquilo que o Brizola falava, para empurrar um caminhão sai, mas desse que a gente esteja na boleia, no timão, né? Botar o Rodrigo Maia no timão é a mesma agenda do Guedes, né? Eu acho que é importante, Leonel, é óbvio, quem está nos assistindo aqui sabe disso, está interessado na política e sabe como as coisas funcionam. A oposição toda somada, a gente tem aí uns 135, 140 votos, na melhor das hipóteses, lá na Câmara. E para aprovar o impeachment precisa de 342, então falta aí 200 votos, de algum lugar tem que sair. Então é óbvio que para, por exemplo, aprovar um processo de impeachment, a gente precisaria ter deslocamentos de setores de partidos da centro-direita. Vamos lembrar o caso da Dilma, que é a mais recente aqui, está na memória de todo mundo, para não falar do caso do Collor em 92. Mas no caso da Dilma, muitos partidos que eram base do governo da Dilma, que tinham ministério no governo, foram rompendo, alguns deles romperam semanas antes da votação do impeachment. E por que fizeram isso, Leonel? Fizeram porque perceberam que o apoio popular ao governo estava se erodindo e que o percentual de pessoas que apoiava o impeachment estava crescendo muito. Então, eu acho que o fundamental é a gente ampliar a pressão social. É claro que na pandemia, a gente defendendo que todo mundo fique em casa, é muito mais difícil. A gente não pode sair para a rua, fazer mobilização, manifestação. Eu tenho certeza que depois de tudo que o Bolsonaro fez, quando a gente puder chamar manifestação, a gente vai reunir muita gente nas ruas do país, porque as pessoas realmente cansaram, estão achando que passou do limite já tudo que o Bolsonaro fez. Mas se você olhar as pesquisas, bom, o sujeito ainda detém ainda um apoio razoável, cerca de 30%, não é desprezível isso, né? E tem aí um percentual de pessoas que avaliam que o seu governo é ruim e péssimo de 40%. O resto, pessoas que avaliam que o governo é regular. Então a gente precisa aumentar a pressão para que esses 40% que acham que o governo é ruim e péssimo possam se transformar em 50%, depois em 60%, depois em 70%. Porque quando isso acontecer, Leonel, vai migrar, vai ter deputado do Centrão que hoje está de olho em cargo no governo Bolsonaro, que hoje está negociando uma entrada no governo, vai ter deputado votando com a gente, dizendo que, olha, eu nunca apoiei Bolsonaro, na eleição passada apoiei o Alckmin, apoiei Meirelles, apoiei não sei quem. Porque essa turma, na hora do vamos ver, os ratos são os primeiros a abandonar o barco quando começa a afundar. Então o importante é que a gente continue jogando os nossos torpedos contra esse barco para que ele afunde o mais rápido possível. Né? E isso envolve exercícios como esses, por exemplo, ter espaços para a gente refletir. Né? Se a gente somar o que o PSOL tem de filiados, são 200 mil filiados, é relativamente pouco para o tamanho de pessoas que a gente precisa mobilizar. Agora, se a gente pegar todos os eleitores do Leonel, todos os eleitores do Marcelo Freixo, todos os eleitores da Luiz Erundina, e a gente vai somando isso, vai dar muito mais gente do que os filiados apenas e simpatizantes do PSOL. Vai dar um contingente enorme de brasileiros e brasileiros, os eleitores do Lula, os simpatizantes do Brizola, do Ciro, do Flávio Dino, da Manuela. Bom, quando você coloca na ponta do lápis, isso dá muita gente. Eu acho que precisa juntar essas pessoas do jeito que der, por enquanto vai ser pelas redes, não vai ter muito jeito, pelos panelaços, enfim, e a partir dessa mobilização, preparar a nossa tropa, porque a pandemia vai passar em 1, 2 meses, e aí a gente tem que estar pronto para ocupar o nosso lugar, nosso papel de líderes da oposição, para poder empurrar esse governo até ele cair. Agora, não tem dúvida, Leonel,
para poder derrubar o Bolsonaro, não basta só a oposição de esquerda e centro-esquerda. A gente vai precisar deslocar setores, e isso vai ser feito não pelo PSOL, ou pelo PT, ou pelo PCdoB, vai ser feito pela sociedade, pelo descontentamento social que está crescendo, vai crescer ainda mais, e acho que depois da pandemia todo mundo vai ter um amigo, um conhecido, um familiar que foi contaminado, o estresse que essa pandemia vai gerando em todos nós. Eu, por exemplo, não fui contaminado, não tenho ninguém da minha família que foi, mas o fato de eu não poder sair de casa, de eu não poder visitar as pessoas que eu gosto, isso está me gerando um grande transtorno. E quanto mais o Bolsonaro é irresponsável para acabar logo com a pandemia, mais eu fico indignado com ele. E esse sentimento ele vai sendo alimentado na sociedade. Então, eu acho que o momento é de acumular forças. Como eu disse, não tem por que ser contra o impeachment, a cassação, qualquer saída nos serve, mas elas vão se viabilizar na medida em que a gente conseguir acumular força social para transformar essa força social em força política. Verdade, Juliano. E o próprio processo social vai mostrar. Você vê que a economia, eu estava vendo aqui um estudo de economia, o pacote econômico de alguns países no mundo. Você vê que em um determinado momento a gente perdeu um pouco a batalha da comunicação para essa turma. Isso ficou um pouco vertente. A gente não conseguiu dialogar com o complexo da mamadeira de piroca, a cartilha gay, cadê a cartilha que não recolheu dos colégios até agora? Né? Quer dizer, nunca existiu, né? Enfim, claro, um bombardeio pela mídia também, naquela coisa. Rotulando a política como a maior corrupção, mas fica claro no pacote do Bolsonaro que ele é insuficiente, porque quando você começa a olhar os outros países, o Japão, por exemplo, colocou 20% do PIB em medidas econômicas, transferindo para o trabalhador, para as empresas. Os Estados Unidos botou 10% do seu PIB, né, diretamente, enviou um cheque para cada das pessoas de $1.200, mais $600 para cada filho, né, mais o seguro-desemprego, $600, mais $600, aumentando de mês em mês o seguro-desemprego, ou seja, um pacote protetivo, enquanto o Brasil está colocado, investiu 3% do PIB, igual a Malásia. Quer dizer, a ajuda que eles deram agora ao Congresso também, que parecia que ser uma coisa, a gente vai calcular para o Rio de Janeiro, é 660 milhões. A gente tem uma dívida já imediata do Crivella de 1,5 bilhão, passar 2 bilhões. Agora, da redução de ISS, 2,5 bilhões. Quer dizer, a gente precisaria, no mínimo, o Rio de Janeiro, para poder respirar, de 3 bilhões de reais, assim, agora, né, para poder realmente contratar mais profissionais, pagar bem os profissionais, depois do desmonte da saúde. A gente tem hospitais de campanha, mas eles estão abrindo, inaugurando com muito poucos leitos. Né? A dificuldade enorme de você contratar profissionais nesse sistema precário de trabalho, que, por exemplo, Juliano, você contrata o profissional, agora no Rio Saúde, mas se ele ficar doente, ele de coronavírus, ele não recebe. Como é que um enfermeiro que ganha nem 2 mil, 3 mil, menos de 3 mil reais, um técnico de enfermagem, um maqueiro ganha um salário mínimo, ele vai falar, pô, vem cá, se eu ficar doente não vou receber, você vai mandar para o fronte da guerra com um EPI reduzido, precário, quer dizer, ainda vou contaminar minha família, ou seja, não está tendo adesão, está faltando, além dos médicos, claro, estarem adoecendo muito, né? Então, tem mais de 2 mil técnicos de enfermagem que foram afastados por conta da Covid-19. Então, esse sistema precário mostra que, como você colocou, a própria conjuntura econômica, porque a economia não está dissociada da política, da questão social, é uma questão clara, vai ter uma convulsão das pessoas indo para a rua pedindo melhores condições de trabalho, né, garantias do emprego, de morada adequada, de medidas que a gente possa ter, a pessoa possa respirar. Né? Como é que vai ser feliz morando mal, ganhando mal, não tendo acesso à saúde, não tendo a casa adequada e uma educação plena? Né? O que você acha, como é que você vê a projeção tanto do partido como os partidos de esquerda dentro dessa pandemia? Você acha que tem um espaço maior para ter uma unidade da esquerda nesse momento? O momento é claro que ele pede essa união, mas que a gente possa fazer uma pauta única para que a gente possa lá na frente pensar numa eleição para retomar esse processo, para poder mandar bem para casa lá para o quinto dos infernos, esse dragão da maldade que assolou por toda essa onda que veio do Bolsonaro, foi muito forte, né? Elegeu governadores assim, você viu o Witzel, eu estava falando outro dia com a Vanessa Graziotin, o governador de Manaus, lá é um cara que saiu da televisão, uma figura execrável, como era esse outro Siqueira Júnior, que agora acabou se contaminando com Covid, e agora está pedindo pinico, né? Enfim, você acha que há uma possibilidade de ter uma grande aliança da esquerda para que a gente desenhe um projeto de país, um
projeto para frente, é pensar o Brasil daqui a 20 anos. Essa pandemia é uma tragédia, né, Leonel? Então não dá para a gente achar que... É difícil ver um lado bom nisso, né? Porque, de fato, Claro. muita gente vai perder a vida, muita gente vai sofrer, né? Depois das mortes, vão vir realmente... os impactos econômicos são incontestáveis, não está se pensando que nos Estados Unidos uma queda de 5,9% do PIB negativo, a China, que é o país que puxa o crescimento mundial, que vai crescer 1% só esse ano, impacto no Brasil também superior a 5% negativos, muito provavelmente. Então, vai ter um impacto muito, muito, muito profundo essa pandemia na vida das pessoas. Então, é até difícil a gente falar do que pode ter de bom no dia seguinte, né? Porque vai ter muita coisa ruim. Mas eu não tenho dúvida, Leonel, que por outro lado, eu acho que ficou evidente, tem uma pedagogia da crise, vamos dizer assim. Eu até escrevi um artigo esse fim de semana falando sobre isso. A crise, de alguma forma, está ensinando muita coisa, né? Você aprende se quiser, é claro, tem gente que está ignorando tudo que... A importância da ciência, a importância da pesquisa, a importância do SUS, a necessidade de valorizar os trabalhadores da saúde, né, Leonel? A importância de ter políticas de proteção social, o impacto do teto de gastos, né? Quão criminoso foi essa medida que congelou os investimentos em saúde, agora a gente está vendo o resultado, né? O desmonte das políticas trabalhistas, ou seja, de alguma forma, tem uma pedagogia da crise, e essa crise está demonstrando para as pessoas, e acho que isso vai se revelar de forma prática, porque aqueles governadores e prefeitos que agirem de forma mais eficiente, que liberarem recursos, que enfrentarem, digamos, os interesses das elites econômicas e dos poderosos para salvar vidas, a população vai perceber isso, porque os impactos vão ser evidentes. Então, governador que está lutando para comprar equipamento mais rápido, né? Governador que está liberando recurso, prefeito e tal. Então, tem uma série de medidas que vai mostrando para as pessoas quem está do lado delas e quem não está. Então, eu acho que depois dessa crise se abre uma possibilidade da gente realmente questionar o modelo, Leonel. E eu acho que há uma disposição de todos os partidos de esquerda de fazer isso juntos, ou seja, a gente golpeia juntos, pode até marchar separados depois, mas tem que bater junto no inimigo, né? Porque o inimigo dos nossos valores, é claro que o pessoal não tem um projeto que é igual ao PDT, o PSB, o PCdoB, cada partido tem o seu projeto, senão eles não eram partidos, né? A gente estaria se fundindo com algum partido se a gente tivesse um projeto exatamente igual. Então, é claro que tem diferenças, né? Mas nesse momento essas diferenças não valem nada. Nesse momento a prioridade deve ser golpear em defesa da democracia, em defesa dos direitos, em defesa da soberania, que é isso que está ameaçado hoje no Brasil. Então, as diferenças que nós temos com o Flávio Dino, com o Ciro, com o Lula, elas não valem nada nesse momento, Leonel. Então, e acho que tem aí uma disposição bastante genuína. Eu tenho conversado com os presidentes de partido, com os líderes de bancada, uma disposição genuína de realmente fazer aí um enfrentamento conjunto em defesa dos direitos, da democracia. A gente tem um grupo do WhatsApp, onde estão os presidentes dos partidos. Hoje de manhã ainda, uma presidenta de um partido estava sugerindo que a gente entrasse com uma ação contra as homenagens do Bolsonaro ao Curió, o genocida que assassinou centenas de pessoas no Pará durante a guerrilha do Araguaia. Então, toda hora alguém está propondo alguma coisa, a gente vai se somando. Então, eu acho que tem sim um espaço maior do que tinha para a gente ter uma ação mais unitária. Se isso vai gerar uma unidade eleitoral, se isso vai gerar um projeto de país comum, vamos ver, vai depender de muita coisa, né? Claro que, como eu disse, tem algumas diferenças. Se alguém convidar o pessoal para pensar um projeto de país que inclua o Democratas, o PSDB, o PMDB, esse projeto de país não nos serve, porque certamente ele vai ter que fazer tantas concessões para os nossos inimigos que não vão caber todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos nesse projeto. E olha, tem gente na esquerda que ainda se ilude de que é possível pensar projeto de país com essa turma, viu, Leonel? Esse é o problema. E gente importante, viu? Gente importante. Mas nem banhando no Rio Jordão salva, né? Exatamente. Então, assim, quem nos convidar para pensar esse projeto, não vai dar, nós vamos agradecer com muito carinho, mas não vai dar. Então, vai depender de muita coisa, viu? Acho que o importante agora é a gente golpear junto. Então, defender direitos, defender economia, defender a indústria, defender a reforma agrária, defender quem produz, entende? Eu acho que tem aí uma base de intervenção na conjuntura que é comum, não é possível, entende? Assim, vou votar a reforma da Previdência. Todo mundo votou contra a reforma da Previdência, tirando um ou outro parlamentar que estava, na verdade, infiltrado no partido de esquerda, o centro-esquerda, que então, são episódios muito pontuais. Agora mesmo, semana passada,
foi votado, você lembrou aí, o pacote de ajuda, o famoso pacote de ajuda aos estados e municípios. Pois foi lá o Senado e enfiou um submarino para congelar salário dos trabalhadores da iniciativa pública. Ou seja, em troca de receber ajuda, o governador e o prefeito tinham que congelar salário de professor, de enfermeiro, de médico. É óbvio que nós votamos contra isso, né? E a maioria da oposição votou contra, mas teve gente da oposição votando a favor, porque a situação está tão difícil que o governador prefere se comprometer com uma medida canalha dessas do que deixar de receber o dinheiro. Então é uma situação delicada, viu? E eu acho que são nesses momentos que a gente vai vendo que a oposição vai sendo colocada a teste e a gente vai demonstrando nosso compromisso com as pessoas. Então, para resumir tudo isso, eu acho que essa pedagogia da crise vai demonstrando para a sociedade que a esquerda é confiável, que a esquerda, apesar da demonização que viveu nos últimos anos, é o setor que está do lado dos direitos, da democracia, e aos poucos a gente vai retomando a confiança para pensar uma saída que tenha a nossa cara, Leonel. E tá ficando claro, né, Juliano? Você acerta muito bem quando fala, porque a universidade que eles diziam que era um lugar de balbúrdia, de maconheiro, justamente é que está provando os estudos científicos e o remédio para poder enfrentar essa pandemia. Né? Os cortes de pesquisas, ficou clara a nossa deficiência agora de poder fazer os testes, essa política neoliberal da gente importar insumos caríssimos, não conseguimos importar os insumos para poder produzir os testes aqui no Brasil. A gente tem aqui no Rio de Janeiro Farmanguinho, que poderia estar produzindo em série, não tem, o governo não auxilia. Quer dizer, então, fica claro que justamente essa pandemia vem revelar, de fato, a importância de você ter um sistema único de saúde efetivo, né, com carreira dos profissionais da saúde, possa ter uma carreira, ou seja, uma indústria de base que possa fomentar toda a área da saúde no nosso país, com máscaras, equipamentos, construções de leitos, ou seja, toda essa indústria que poderia estar equipando, né, e a gente não tendo que buscar fora do país, que é um pouco o que os Estados Unidos acabou enfrentando, uma terceirização, ele acabou botando tudo para a Ásia para baratear custo e depois lucrar no mercado mundial. Agora ele está revendo também, com todas as suas dificuldades, uma nova reindustrialização, que é o caso que deveria, de fato, o Brasil trilhar, se quiser enfrentar o pós-pandemia e a gente tentar amenizar essa massa crescente de miseráveis que vai acontecer. E fica claro, Juliana, aqui no Rio de Janeiro também, deixa eu só fazer aqui, fica claro aqui no Rio de Janeiro também, quando você vê os dados da Covid, dizendo que, né, começa que era uma gripezinha, só matava idoso, só matava velhinho, e no Rio de Janeiro aqui é muito claro, tem um dado aqui da Margarete da Fiocruz, 43% das pessoas internadas têm 50 anos de idade, né? E aquilo que era da Zona Sul, uma coisa da área rica, e ficou evidente, porque a primeira pessoa que morreu aqui no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica, né? E aí os patrões vieram da Itália, no Alto Leblon, que é um bairro caríssimo aqui do Rio de Janeiro, né? Um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, chamaram a empregada para cuidar deles dentro de casa, e estavam nem aí para a empregada. Ela adoeceu, botaram ela dentro de um táxi e mandou ela para Miguel Pereira, morreu num hospital público. Ou seja, ficou clara essa elite brasileira, venal, rasa, né, a maior desumana do mundo. O Brasil é o país que a maior desigualdade no mundo, né, Juliana? E um dos setores, Juliano, que contribuiu muito com esse obscurantismo e fez propaganda do obscurantismo, né, é o setor evangélico, que trabalha muito com o Bolsonaro, né? Especialmente os seus líderes, seja o Malafaia, seja o Edir Macedo aqui do Crivella, o Valdomiro, o R.R. Soares, e há 3 dias eles lançaram, né, um grupo de líderes, né, um manifesto que é o endeusamento, contra o endeusamento da ciência. Né? Como é que a gente pode combater esse obscurantismo que usa a fé como um instrumento de lucro? Como é que a gente combate essa questão? A gente até entrou com uma ação contra o Valdomiro, que estava prometendo uma semente mágica que curava o coronavírus e custava R$ 1.000, quer dizer, charlatanismo, curandeirismo, quer dizer, como é que a gente enfrenta, né, aquilo que o Brizola falava, que estão tentando converter a fé cristã do povo em fanatismo? É um componente que soma com esses 30%, talvez dê esses 30% ao Bolsonaro, né? Eu acho que essa talvez seja um dos temas mais delicados aí, Leonel, porque, de fato,
população evangélica no Brasil aumenta ano a ano, e as pessoas, claro, estão buscando também um alento, né, para os seus sofrimentos, para as suas angústias, né? Então, é longe de mim fazer aqui a apologia contra as religiões, né? Respeito todo mundo, né? Agora, de fato, algumas dessas igrejas neopentecostais, nem são todas, viu? Tem muito pastor aí sério, gente honesta, que não faz negócio com a fé alheia, mas, de fato, algumas dessas lideranças ganharam muito poder nos últimos anos, viu, cara? E não foi uma coisa do governo Bolsonaro, não. É coisa que vem de anos. Vamos lembrar que algumas dessas igrejas ganharam concessões de rádio e TV durante os governos, inclusive, que estavam partidos de esquerda e centro-esquerda. Então, isso foi um problema que foi sendo gerado, gestado, não foi do dia para a noite, não. E agora, claro, como essas igrejas, elas, não todas, mas uma parte considerável delas, se alimenta de uma perspectiva de mundo muito conservadora, de valores que estão disseminados na sociedade mesmo, né, Leonel? Machismo, racismo, homofobia. Então, como essas igrejas, elas legitimam, inclusive a parte da igreja católica também, não vamos aliviar, não, todas as religiões têm também um fundamento conservador, né? Algumas delas têm aí vertentes conservadoras em todas elas, mas se alimentou desse conservadorismo e criou uma teologia do individualismo, né? Onde você consigo mesmo, onde você dá o seu dízimo, onde você se conecta com Deus, e isso resolve o seu problema. Então, a comunidade, a vizinhança, o sindicato, o partido político, eles não importam mais. A única comunidade que importa é aquela comunidade que te conecta com Deus. Então, isso esvazia o sentido comunitário de toda uma série de outras relações que existiam na sociedade antes. A associação de moradores, o sindicato, já falei aqui, a entidade estudantil, e tudo vai confluindo para a igreja. E nessas igrejas esse trabalho é feito de forma consciente. Então você tem lá um núcleo de resolução de conflitos domésticos, para você não precisar ir para a delegacia, você vai lá no pastor para contar que foi agredida pelo seu marido. Você quer conhecer uma pessoa, quer casar, quer arrumar um namorado, você vai lá no grupo dos relacionamentos. Você não quer que seu filho se relacione com pessoas que não são da sua religião, você pega o seu filho e coloca no grupo de jovens da igreja. Então isso vai gerando um ambiente de certo encapsulamento. Você fica naquela cápsula da comunidade e essa comunidade ela substitui todas as outras. Como é que a gente fura esse bloqueio, né? Não tem muito jeito. É a gente se aproximar. Se a nossa mensagem não chegar nessas pessoas, elas só vão ouvir o pastor. É óbvio que hoje os pastores, esses poderosos que você citou aí, que são uns canalhas, mercadores da fé, esses caras chegaram a acumular um poder extraordinário. Eles têm deputado estadual, deputado federal, eles juntam milhões de reais em dízimo, eles têm televisões, redes de TV aberta, eles compram programas na Bandeirantes, na Record, no SBT. Então isso tudo gera uma situação que é muito difícil da gente competir. Aí volta o velho tema do trabalho de base. Se a esquerda não está na comunidade, se a gente não tem contato com a vida real das pessoas, se a gente é uma esquerda que só está na Zona Sul e na universidade, embora é muito importante ter gente de esquerda nas universidades, porque isso garante, protege a ciência, garante que a ciência possa seguir produzindo conhecimento que ajude a sociedade, não conhecimento só para o mercado, porque se não tivesse a esquerda nas universidades, todo o conhecimento já teria sido apropriado pelo mercado. Isso já acontece em algumas áreas, né? Basta ver as faculdades aí, muitas delas produzindo quase de graça para Cargill, para Bunge, para Volvo, para Yamaha, né? Então, de alguma forma, é importante ter militante de esquerda na universidade, não tem nada contra isso. Eu mesmo vim do movimento estudantil, tenho muito orgulho disso. Mas se a esquerda não tiver contato com as comunidades reais existentes, Leonel, você sabe, cada vez mais, com essa fragmentação do mundo do trabalho, né, com as categorias sendo diluídas e tudo mais, as pessoas se identificam cada vez mais com o seu território, cada vez menos com a sua identificação de classe, o que é uma pena. Elas não deixaram de ser trabalhadoras por causa disso, mas a identificação que elas têm com a sua identidade como trabalhadoras está enfraquecida por conta do neoliberalismo. Então essas pessoas se identificam como parte de uma comunidade, como parte de uma torcida, como parte de uma escola de samba, e nós temos que nos conectar com essas outras dimensões que organizam a vida social e que também organizam todo um simbolismo de relações. Então, a esquerda tem que estar na torcida do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. A esquerda tem que estar nas igrejas também. Nós temos que ter pastores de esquerda, temos que ter companheiros e companheiras que estejam conectados com essa realidade. Nós temos que mostrar para essas pessoas que a esquerda não é nenhum bicho-papão. Está aí o exemplo do pastor Henrique Vieira, aí no Rio de Janeiro, o pastor Jefferson Barros, também aí do Rio, só para usar dois exemplos que a galera talvez aí conheça, que é militante do PSOL. Então são pessoas muito sérias e que
levam uma mensagem de esperança, de paz, de solidariedade, porque essa é a mensagem da esquerda dentro das igrejas evangélicas. Então, mas não tem jeito. Se a gente falar isso de longe, das nossas lives, das nossas redes sociais, a gente não vai chegar nessas pessoas. A gente precisa colocar o pé no barro, como você faz muito bem. Eu tive contigo uma vez em Bangu, num comício comunitário, dentro da casa de um velho brisolista. Uma das coisas mais legais que eu fiz aí no Rio de Janeiro já foi quando a gente foi fazer aquela agenda de campanha contigo lá. Então, isso, ter essa conexão, Leonel, é muito importante. Seu avô tinha essa conexão, né? Por quê? Porque entendia o valor do contato direto com as pessoas. Eu acho que a gente não pode substituir esse contato pelas redes sociais de jeito nenhum. Você falou um ponto importante. Ao mesmo tempo que o Brizola levava o saneamento, casa, ele falava das perdas internacionais da economia, mostrava a questão do imperialismo, que o externo é que define o interno, e ele exemplificava, né, como se fosse a gente estivesse numa sala e a gente fosse vendendo os móveis para poder pagar as contas, daqui a pouco a gente arruma, já não tem mais móvel algum dentro da sala. Então, ao mesmo tempo, ele levava, né, a melhoria de vida para as pessoas. Você acha que a gente errou? Acho tanto no governo Dilma, Lula, você acha que errou a comunicação para a população, que começou a ter um poder aquisitivo maior, isso é fato, né? Mas, de repente, faltou um trabalho mais profundo de base de conscientização política e cultural do povo, como a Venezuela fez, o Chaves fez muito bem, né? Ficou claro agora no episódio lá que mercenários do Trump tentaram fazer uma invasão mercenária e os próprios pescadores ali, em grupos, denunciaram e avisaram o governo e tal. Você acha que faltou uma questão de isso que você está falando, de trabalhar mais na base, de formar quadros na base? Onde que a gente perdeu essa bússola, vamos dizer assim, né? Para a gente acordar todo dia e olhar, putz, o Bolsonaro é presidente, cacete. Eu acho que esse é o ponto, Leonel. Você foi direto no ponto aí. Eu acho que uma parte da esquerda, e eu não estou fazendo isso assim, juiz da história, não, tá? Eu acho que é um papel muito babaca, inclusive, você ficar dizendo, vocês erraram aqui, erraram ali, isso aqui, a gente que estava fora. Eu acho que teve um monte de coisa importante que foi feita também, um monte de conquista que foi. Agora, tinha uma batalha ideológica para ser feita. Isso, os próprios petistas hoje admitem que isso foi secundarizado, entende? E por onde é que passava essa batalha ideológica? Vou te dar um exemplo. Quando o Lula ia para a televisão, uma entrevista ou num pronunciamento, e dizia que as pessoas, ao comprar uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina de lavar, que aquilo era prosperidade, ele esvaziava todo o sentido de uma ideia de prosperidade que não é só material, mas que é social. Ter acesso a uma universidade pública, porque você construiu não sei quantos campi, é muito mais importante em termos de progresso social, como nação, do que garantir que as pessoas troquem de carro todo ano. É claro que eu quero que as pessoas tenham progresso material também, e trocar de carro quando queiram, e viajar quando queiram. Viajar é muito bom. Eu quero que todos os benefícios que a classe média, média alta tem acesso, o povão possa ter também, não tenha dúvida disso. Mas eu não posso associar isso apenas ao poder de compra. Progresso não pode ser só comprar coisas, Leonel. E a esquerda tinha que ter entrado nesse combate. Progresso é garantir sistema único de saúde bem financiado. Progresso é garantir acesso de todos os jovens em idade universitária a uma instituição pública de ensino. E isso, para ser feito, é claro, você teria que comprar brigas, você teria que mudar o modelo econômico, você teria que abandonar as metas de inflação, você teria que abandonar o superávit primário, você teria que encarar a possibilidade de um maior endividamento do Estado sob bases de um financiamento robusto do setor público. Ou seja, você tinha que ter comprado brigas, né? E para não comprar essas brigas, para manter uma certa estabilidade, uma certa paz social, eu acho que se abriu mão dessa disputa ideológica, sim. Felizmente, me parece que essa experiência também, como tudo na vida, ensinou. E vejo já uma parte considerável, inclusive daqueles que foram governo, hoje falar de democratização das comunicações, que não falavam na época, falar de democratização das Forças Armadas e do Judiciário, que não falavam na época, falar de maior investimento nas políticas sociais, que falavam, mas faziam menos do que falavam. Né? Então, eu acho que aos poucos, essa experiência, conforme a gente vai se distanciando dela, já são 4 anos desde que acabou o governo da Dilma, e a gente pode olhar em perspectiva, nos permite também extrair lições sem tantas paixões, né? Nós temos que olhar para a história, claro, com as nossas perspectivas críticas, claro, sempre, mas não como se fosse um jogo de futebol que você está vendo no VT ali, torcendo para o time A, para o time B. A gente tem que olhar e extrair ensinamentos, extrair lições. Então, eu acho que
desse ponto de vista, a esquerda começa a perceber que quando voltar para o poder, não vai ter jeito, vai ter que mexer em privilégios, vai ter que colocar o dedo na ferida e vai ter que enfrentar os poderosos, como defendeu o nosso companheiro Guilherme Boulos na eleição passada. Aliás, muito bem defendido. Juliana, já você tocou num tema muito importante, na qual o Brizola foi um gigante nessa luta, não só pela luta, mas na prática, que é a questão da educação. E dia 8, o CIEP, dia 8 de maio agora, fez 35 anos do CIEP, da primeira escola inaugurada no Rio de Janeiro, aqui no Catete, o Tancredo Neves. E justamente essa discussão, Juliano, que o Brizola levava para as comunidades carentes mais longe possíveis, né? Lá no meio, você passa de quando o cara vem chegando de outro estado, no Rio de Janeiro, de avião, ou de qualquer coisa, ele vem, cada favelinha tem um CIEP. Cada local do Rio de Janeiro, no estado, um grande projeto, né? Então, tinha esse diálogo, né? Hoje, quem está levando educação, como você bem falou, é fiador, arruma um emprego, são essas igrejas evangélicas. Ou seja, a gente perdeu um pouco essa pauta dessa questão. Então, a questão da educação é uma questão que realmente ainda é prioritário, que você vê numa cartilha do CIEP, da quinta série, dizia por que nós tratávamos o índio como um ser atrasado, né, um ser ignorante, sendo que tem uma cultura genial por trás. Por que a gente tratava o trabalhador de baixa renda com desprezo? Por que nós educávamos? Pô, a gente está falando na época de 80, Juliano. Você imagina na quinta série, você perguntar para uma menina da quinta série por que a gente educava as meninas para a submissão, repetindo os mesmos equívocos da sociedade. Quer dizer, sabe, por que o negro tinha necessidade de alisar seus cabelos, perdendo a sua negritude? Sabe, uma cartilha para quinta série. E uma outra dimensão perguntava quem somos e de onde viemos. Por que o Brasil tinha uma parte que se isolava dos seus irmãos latino-americanos, que é a mesma história, tu conhece bem, você visitou, você viu que é a mesma realidade. Você acha que os partidos de esquerdas deixaram de ter esse diálogo da educação? Porque eu não vejo muito, Juliano, depois do Brizola, uma política efetiva para a criança, ou seja, a criança entrar no debate político, né? Programas políticos, que a criança esteja inserida. Você acha que a esquerda abdicou um pouco dessa pauta, começou a falar de uma educação assim mais ampla, mas não aprofundou de fato para ela chegar lá na comunidade, mudar a realidade daquela família, que pô, é um alento você poder botar seu filho ali, trabalhar e chegar. A coisa que eu mais escuto onde eu ando nesses rincões do Rio de Janeiro é quando vem uma mãe, um pai fala, pô, naquela época, o meu único trabalho que eu tinha com meu filho era botar ele para dormir, porque ele já vinha prontinho, já de noite, com a barriga cheia de banho tomado. Quer dizer, sabe, no bem popular, você acha que a esquerda não pautou, de fato, uma agenda para a criança, inserir ela nesse debate político? Porque o tema da educação, Leonel, em última instância, é o tema do financiamento. Quem paga um projeto desse, né? E aí, como eu disse, voltamos ao debate sobre enfrentar privilégios, né? Eu vi um vídeo genial essa semana, não sei se foi nas tuas redes ou nas redes de algum amigo nosso aí do Rio, que era um debate entre o Brizola e o Fernando Henrique, foi na tua rede, né? Em que o Fernando Henrique faz uma pergunta tão canalha, e ele diz assim, governador Leonel Brizola, como é que o senhor vai financiar um projeto tão caro, uma escola que custa 2 milhões de dólares cada unidade, não é uma coisa que vai levar o Brasil a uma crise fiscal? E o Brizola dá uma resposta incrível, ele janta o Fernando Henrique Cardoso e diz o seguinte, olha, acho que em 94 a seleção, né? Ele diz, olha, esse é o problema dos tecnocratas. Vocês só olham para as pessoas como números e só olham para a economia a partir da contabilidade fria e não da contabilidade social. Ele arrebenta, porque na verdade esse é o tema, Leonel. Uma parte da esquerda, lamentavelmente, parou de falar que nós precisamos de outro modelo econômico. E quando mudar a economia, nós vamos ter condições novamente de implementar uma política como essa, que foi, sem dúvida nenhuma, a política mais ousada que até hoje se implementou no Brasil de desenvolvimento da educação básica. Então, se a gente pudesse ter, não é à toa que todo prefeito de qualquer partido no Brasil, na campanha, defende educação integral. Mesmo que não faça, a maioria não faz nada no dia seguinte, mas todos eles defendem. Por quê? Porque ficou no imaginário da sociedade brasileira a conquista que foi o CIEPs aí no Rio de Janeiro e a expansão da educação pública
que foi feita a exemplo do Rio de Janeiro por outros governos progressistas, como em Porto Alegre, em outras partes do país. Então, de alguma forma, ficou no imaginário. Agora, lamentavelmente, uma parte da esquerda, como não quis travar o debate econômico, mudar o modelo, manteve o modelo econômico intocado, então, ao fazer isso, caiu nessa armadilha, que é de dizer que o problema brasileiro, o problema fiscal do Estado está na despesa, o Estado gasta muito. E inverteu a lógica, porque para um verdadeiro projeto de esquerda, a pergunta não é por que o Estado gasta muito, é por que o Estado arrecada mal. O problema não é de despesa, o problema é de receita. Se a gente cobrasse os poderosos, tivesse regulamentado o imposto sobre grandes fortunas, que foi aprovado na Constituição de 88, se tivesse efetivamente taxado lucros e dividendos, o Brasil é o único país do mundo, junto com a Estônia, que não taxa lucros e dividendos, Leonel. O imposto de renda ultra regressivo. Quem ganha 3 mil e meio, 4 mil, paga o mesmo imposto de renda do Neymar. Isso é um escárnio, isso é um deboche com o povo brasileiro. Agora, para enfrentar esse modelo tributário e garantir as condições para financiar a educação, você tem que comprar brigas. Então, esse talvez seja o maior exemplo do Leonel Brizola. Ele conseguia implementar políticas sociais consistentes porque comprava a briga. E aí não tem jeito, vai brigar com a Globo, vai brigar com alguns monopólios, vai ter que ter uma gestão séria do transporte público, porque se você fecha o ralo das concessões que acabam gerando corrupção, com menos corrupção sobra mais dinheiro, governos éticos financiam melhor as políticas sociais porque fecham o ralo da corrupção. Então não tem muito jeito, entende? Você tem que fazer um debate de modelo. E se no modelo couber política social como educação, é porque você efetivamente conseguiu mudar o modelo econômico. Eu não quero resumir todos os problemas do país ao problema da economia, não me entendam assim, mas efetivamente no caso da educação pública, você precisa financiar essa educação. E o projeto como o Brizola, como que o Brizola defendeu, do CIEP, só foi possível porque ele enfrentou privilégios. Eu acho que essa é a grande lição. Falar da educação integral, falar da educação pública, todo picareta na época de eleição fala, mas fazer como o Brizola fez, só se faz se você comprar brigas e enfrentar interesses poderosos. Olha o nosso amigo Nilton Nalim apareceu ali. Eu vi, pessoal, a Nalim está aqui, a taxar grandes fortunas já. Tá vendo? Grande O Nalim. Rogério Anita Blian também entrou aqui, um grande jornalista entrou. Uma saudação. Aqui, ó, deixa meu abraço, Leonel Juliano, Anita Blian, grande abraço. E a importância, embora a gente tenha clausurado, eu acho que a gente tem discutido mais. Eu acho isso uma questão importante, não só para nós mesmos, para dentro dos partidos, mas os próprios partidos têm provocado, né, Juliano, uma discussão entre os partidos do campo progressista de esquerda. Eu tenho visto muitas lives, seja alguém do PT com o PDT, com o PCdoB, no PSOL inserido. Essa mescla é importantíssima. E eu queria que tu falasse um pouco, Juliano, a partir do momento que você entra na presidência do PSOL, e eu vejo com muito bons olhos, o partido começa a ter uma visão extremamente plural da política e a importância, né? Você vê, a gente tem dois expoentes da política, assim, que são excelentes quadros para o futuro, tanto o Freixo como o Boulos representam, assim, uma força política, é um trabalho que tem um longo caminho pela frente ainda, e tem grandes chances reais de ganharem lá na frente, está falando no futuro, mas já está presente no PSOL. Qual a importância dessa visão do PSOL, da pluralidade das ideias, seja gente que trabalhista que veio do PDT, que se encerrou uma porta lá, a gente viu no PSOL uma grande oportunidade do reconhecimento do trabalhismo, das ideias do Leonel Brizola, do João Goulart, né? Assim como a entrada de Boulos. Queria que tu colocasse a importância da entrada do Boulos, que dá todo esse caldo do movimento de moradia, que é uma questão importantíssima no nosso país, justamente enfrenta essa pauta neoliberal de cidade litorânea, de gentrificação, de privatização dos espaços públicos e mercantilização das pessoas, ou seja, precarização cada vez mais, ou seja, o ódio aos pobres, né, Juliano? O neoliberalismo está em evidência com essa pandemia, foi revelado, né, o dragão da maldade, que é esse neoliberalismo, e esses picaretas que defendem esse modelo, né? Queria que tu falasse só um pouquinho dessa importância, tanto para a política como um todo, do campo progressista da esquerda, mas para o partido, que realmente deu um grande salto. Eu peguei aí um período de turbulências, né, Leonel? Quando eu assumi a presença do PSOL, no início de 2018, a gente estava ali acabando de vivenciar uma primeira experiência, depois de muito tempo, onde todos os partidos de esquerda e centro-esquerda estavam na oposição, né? Vamos lembrar que o PSOL foi criado
quando o PCdoB, PT, PSB, PDT estavam todos no governo federal. Então a gente era um partido que estava fora do governo, portanto ocupava um lugar muito particular na política brasileira, né? E, de alguma forma, nós estávamos, assim, digamos, liberados para defender certas teses, meio que sem muita consequência, porque não tinha esse diálogo com os outros partidos que estavam no governo e tinham lá os seus problemas para administrar no governo, né? E, de repente, saem todos do governo, né? Vão todos para a oposição, com o governo Temer, com o impeachment contra Dilma, e, de repente, nós temos que voltar a trabalhar juntos, do dia para a noite. Esse processo, no começo, foi um pouco mais lento, mas quando eu assumo, tem uma confluência de fatores que acaba estimulando esse maior diálogo e esse maior entendimento aí. Eu não diria que é mérito meu, mas assim, acabou que calhou de estar nesse momento da história, né, também aberto, muito aberto a essa construção. Eu lembro que, por exemplo, 3 meses depois de eu ter assumido a presença do PSOL, a Marielle foi assassinada aí no Rio de Janeiro. Então você imagina, digamos assim, a dificuldade que foi, primeiro, o grande desafio ter que lidar com essa tragédia, né, que balançou todos nós e que afetou todos nós do PSOL. Um mês depois, a gente teve a prisão do Lula, né, que também foi um desafio. E aí, vamos para São Bernardo denunciar essa prisão política ou não vamos, né? Será que a gente vai ser bem-vindo? Não vai? Né? Logo depois, conferência eleitoral do PSOL. O PSOL tinha vários pré-candidatos, todos eles muito qualificados internamente, mas de repente veio a possibilidade de ter Guilherme Boulos, a maior liderança popular que surgiu no Brasil nos últimos anos, como nosso candidato. Puxa, mas o Guilherme Boulos não era filiado ao PSOL, agora vai ter que filiar, então vamos fazer esse processo dar certo, né? Vamos colocar uma indígena de vice, que é para poder, de alguma forma, reforçar o nosso compromisso com o povo brasileiro. Aí vem a eleição, Bolsonaro e tal, coordenar uma campanha presidencial com a cláusula de barreira, né, ameaçando o PSOL, ameaçando o nosso partido de ser simplesmente dizimado, né? Como alguns partidos foram dizimados pela cláusula de barreira. Então a gente vai e não só é dizimado, não só supera a cláusula de barreira, como dobra a bancada de deputados e deputadas federais na Câmara. Então foram muitos desafios. Segundo turno, apoia ou não apoia o Haddad, participa ou não participa da coordenação de campanha. Decidimos apoiar, eu fui para a coordenação de campanha do Haddad. Governo Bolsonaro, faz uma frente com a esquerda ou não faz? Resolvemos, vamos fazer a frente com a esquerda porque é importante. Né, agora, eleições municipais, vamos trabalhar para ter unidade eleitoral ou não vamos? Vamos trabalhar para ter. Então foram muitas decisões que tiveram que ser tomadas, né? Eu não sou parte dessa engrenagem, né? Não decidi nada sozinho, né? Mas dei sorte de pegar um processo de amadurecimento do pessoal também, que permitiu que essas posições pudessem ser construídas com menos dificuldade, com menos trauma, com menos dor, né? Então, de alguma forma, dei uma contribuição pessoal, eu acho, mas o principal foi que a conjuntura e os desafios que se colocaram fizeram com que o pessoal tivesse que tomar escolhas, né? Entre realmente assumir sua responsabilidade de ser um partido que aposta na unidade e na reorganização da esquerda, ou ser um partido que só comenta a realidade. A gente optou pelo primeiro caminho e acho que deu certo aí. Não, deu mais que certo. Você não foi só um benéfico para o PSOL, Juliano, que eu queria dizer, mas principalmente para a esquerda brasileira, que você coloca o PSOL no centro do debate, de fato, né? Eu me lembro aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que você desenhou bem, estavam todos os partidos com Cabral, por conta da questão nacional. Essa foi uma das maiores indisposições que eu tive no pós-morte do meu avô Leonel Brizola com o PDT, a destruição do CIEP, um projeto de cidade-partida que o PMDB trazia, o massacre dos pobres nas favelas, trucidavam os pobres com caveirão, toda aquela violência, e estavam todos lá. E o PSOL era o único que estava apontando com o Freixo estava apontando a questão dos direitos humanos, que é uma coisa que o Brizola trouxe de tratado internacional para a vida do garoto, do menino e da menina da favela, né, das condições desumanas, inconstitucionais, né, cadê a Constituição? Ali não vale, né, ali é o verdadeiro estado mínimo na favela. Então você é um grande condutor também, Juliano, isso que eu queria te dizer, não só a importância para o partido, mas para a política nacional de esquerda, para a gente colocar esse debate de fato, né, para que os partidos possam fazer autocrítica, poder ter uma visão lá na frente, né. Bom, a gente está praticamente 1 hora chegando ao final, Juliano, mas eu queria te fazer mais uma última colocação com o governo federal, nessa briga tanto do Moro com o Bolsonaro, você vê, ele perde um dos pilares essenciais na qual ele se elege, né, que ia combater a corrupção, ou seja, era uma mentira, a farsa da Lava Jato, que tinha um direcionamento político e já tinha candidato, né, a farsa do impeachment, comprado com voto de deputado, senador e a caneta do juiz,
a farsa que eu, na minha opinião, tenho, a farsa da facada, para mim, com certeza. Você acha nessa briga do Moro e do Bolsonaro que o Brizola tinha uma coisa que ele gostava de falar muito, que era a briga de bugio, quem joga mais bosta um no outro, para ver quem representa mais um imperialismo norte-americano, né? E agora parece que vai ter um depoimento, vai mostrar o vídeo que eles mostraram. Você acha que, de fato, essa ruptura do Moro com o Bolsonaro balançou o alicerce dele, tendo em vista que o Guedes já está meio, né, não consegue implementar mais a agenda dele neoliberal, mesmo que ele queira forçar, temos que vender mais para subir, não tem como ele avançar nesse caminho neoliberal, nesse plano econômico de desmonte total do Estado, que sabe que se fizer isso não tem nem como sobreviver nada. Como é que você entende essa briga dos dois? E os parlamentares do PSOL tiveram uma conduta genial ali, né, apontando de fato o correto, né, dessa briga, né, e principalmente questionando o Moro, o Bolsonaro e o Guedes, né? O Moro, na verdade, legitimou todo esse processo, né, Leonel? A gente sabe hoje, né, as provas são abundantes aí, o Intercept ajudou a gente a descobrir como que o Moro agiu, na verdade, como assistente da acusação para poder tirar o Lula do páreo. O Lula não era o nosso candidato, o pessoal ia ter candidato de qualquer jeito em 2018 e provavelmente teria sido mesmo o Guilherme Boulos, de qualquer forma. Mas o que foi feito para tirar o Lula do páreo é um negócio inacreditável, né? Realmente uma operação político-jurídica para poder tirar um candidato do páreo. E as digitais do Moro estavam tão evidentes que o cara aceitou o convite para ser ministro da Justiça de um cara que admira a ditadura militar. Então é desse tipo de sujeito que a gente está falando. Então não nos enganemos com o Sérgio Moro, não vale nada também, é parte dessa ofensiva reacionária e conservadora que ganhou um pedaço da classe média para si e que criou essa ilusão no Brasil de que a Lava Jato, que no começo até de fato revelou aí alguns problemas graves da relação entre o público e o privado, entre partidos, empresas e o Estado, mas que na verdade depois se tornou uma operação de caráter eminentemente político. E a prova está aí, o seu Aécio Neves, que não está preso até hoje, né, e uma série de políticos ligados, Michel Temer, uma série de políticos de direita que tiveram até hoje a sua liberdade assegurada pela Lava Jato e Companhia Limitada. Então, esse é o Sérgio Moro. Agora, é claro que o Sérgio Moro também tem seus projetos, e eu tenho certeza que um deles passa por 2022 e a eleição presidencial. Na medida que o Bolsonaro queria enquadrar o Moro e diminuir o seu poder dentro do governo, isso gerou um conflito. Então, eu acho que ali é conflito de interesses mesmo, como diz o Brizola, é briga de bugio. O bugio, o macaquinho, tem lá no Rio Grande do Sul muito, por isso que o Brizola falava da briga de bugio. E acho que aí nós temos que, nesse caso, torcer para a briga. É claro que eu não vou ficar aqui gastando tempo, como eu acho que tem gente da esquerda fazendo, de ficar toda hora relembrando que o Moro fez isso, fez aquilo. Porque se eu fizer isso, a hora que o Moro ele realmente apresentar uma prova contundente contra o Bolsonaro, de tanto dizer que ele não é confiável, essa prova vai ser questionada. Então, calma lá. Primeiro, uma briga de cada vez. Meu primeiro adversário se chama Jair Bolsonaro. Meu segundo adversário se chama Mourão, porque eu quero ter eleições diretas no Brasil. Meu terceiro adversário aí vai vir Rodrigo Maia, Sérgio Moro, João Dória. Então, não dá para brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que o Moro não é confiável, não é amigo do Brasil, não é amigo da democracia. Foi um ministro servil de um governo autoritário durante 16 meses. E isso fala mais do que suficiente sobre quem é Sérgio Moro. Mas nesse momento, eu quero mais é que ele apresente as provas. Eu quero mais é que ele prove que o Bolsonaro é um bandido, um canalha, para que a gente possa ter ou o impeachment, ou a cassação da chapa, ou o afastamento do Bolsonaro pelo STF, meu amigo. Juliano, meu muito obrigado. Quero te agradecer por esse bate-papo, do meu orgulho de estar no PSOL, no teu comando, e as assertivas que o partido tem feito, o combate. Para mim é um prazer. Quero te agradecer por ter aceitado esse debate. Sei que a tua agenda também está uma loucura e a gente tem trabalhado nesse ambiente virtual cada vez mais também, o que é bom também, é produtivo, a gente acaba aprendendo cada vez mais. A vida é um ensinamento, né? Então, queria que tu deixasse tuas considerações finais. Mais uma vez, te agradecer pela oportunidade e por essa excelente conversa contigo, viu? Pô, meu irmão, só tenho a agradecer. Você é um grande ganho para o pessoal, viu? Não só você, porque você é um cara gentil, um trabalhador, um cara que tem compromisso com o povo, com os mais pobres, mas por tudo que você representa, a tua família representa, né, como parte da luta pela democracia e pelos direitos no Brasil. Só tenho que te agradecer a confiança, a amizade, o carinho de sempre e colocar o partido sempre à disposição do teu mandato, do teu trabalho, que é um mandato que nos orgulha muito mesmo no pessoal. E eu sei que essa batalha eleitoral que se avizinha, o povo do Rio de Janeiro vai saber reconhecer isso mais uma vez, viu?
Obrigado, Juliano. Uma boa semana para ti, fique bem, tá? Fique em segurança. Um grande beijo no coração aí, viu? A todos também, Abraço. tá? Um abraço, companheiro.